E o objetivo da gente agora aqui é conversar um pouquinho sobre feedback, com uma proposta que é um modelo que eu tenho experimentado há algum tempo, sobre trocar afirmações por perguntas e como que isso se reflete no resultado do momento do feedback. Então, em primeiro lugar, um prazer, eu sou o Guilherme, eu trabalho hoje na CIT como gerente de projetos, sou formado em computação, atuo muito com essa parte de gestão de projetos. Desde que eu resolvi fazer minha transição de carreira da área técnica, eu trabalhava com infraestrutura, banco de dados, para a parte de gestão, eu comecei a perceber muito essa importância de focar em pessoas, né? Eu já fui uma pessoa que era totalmente o oposto, eu falava que eu trabalhava com computação porque computador não dava trabalho, mas hoje eu percebi que, pelo contrário, né, as pessoas são o centro de tudo. Então, tenho buscado sempre me desenvolver nessa parte de uma liderança mais humanizada, que coloca as pessoas sempre em primeiro lugar no time e vendo como que isso se reflete como consequência nos projetos, né? Então, muito mais do que pensar em como fazer projetos melhores, acho que a gente tem que pensar em como fazer as pessoas ficarem melhores e, consequentemente, elas vão entregar projetos melhores. Então, esse tem sido meu grande foco atualmente. E por que falar sobre feedbacks, né? Até o Paulo já começou antes, acho que feedback eles são fundamentais, eles fazem parte do dia a dia das empresas. E por quê, né? É uma forma da gente contribuir com o desenvolvimento das pessoas, alinhar expectativas, o que a gente espera das pessoas, o que a gente gostaria que estivesse acontecendo no time, no projeto, prevenir crises quando a gente vê que tem alguma coisa indo para um caminho que talvez não seja bem o mais interessante para o projeto, ou para a equipe de forma geral, e reduzir turnover. Como assim reduzir turnover? Quando a gente olha pesquisas que falam sobre demissões, né, por que as pessoas pedem demissões das empresas, um dos motivos mais comentados é a falta de feedback e, consequentemente, a falta de plano de crescimento dentro da empresa, né? Porque o feedback ele está muito ligado com isso. Quando a gente fala de feedback, a gente está falando sobre pensar sobre o futuro da pessoa dentro da empresa, sobre crescimento, o que ela precisa fazer para crescer. Então, a falta de feedback, ela gera desmotivação nas pessoas, consequentemente, aumenta o número de demissões, impede o desenvolvimento das equipes, e gera uma sensação de uma liderança ineficaz, né? Onde está a liderança que ela não está ali olhando para o time, pensando em espaços de melhoria para o time, como que o time se desenvolve? E gera muito problema de relacionamento. Por quê? Porque a pessoa tem uma expectativa, ela tem um desejo de ter o feedback, de crescer e de fazer coisas que permitam a carreira dela ser alavancada. E se ela não tem isso da liderança, começa a gerar atrito, ela perde a confiança na liderança. Então, feedback, eles são muito importantes. E mais do que isso, né? Eu acho que hoje em dia as empresas já perceberam essa necessidade e elas não só estimulam, como cobram. Eu vejo muitas empresas que têm rotinas de feedback estruturadas, que cobram feedbacks dependendo do momento da pessoa, se for fazer um plano de avaliação de carreira para poder ter alguma promoção. Muitas vezes a gente fala que a pessoa tem que ter um feedback 360, tem que pegar feedback de lideranças, de pares, de liderados. E então hoje, para muitos cargos, para cargos de liderança, principalmente dentro de empresas, o feedback ele chega a ser obrigatório. Então a gente tem que dar feedback, seja para poder atender aos benefícios que a gente tem com feedbacks, seja para poder mitigar os problemas de não ter feedback, ou seja porque o ambiente que a gente está realmente pede aquilo. E muitas pessoas, quando se sentem nesse momento de, poxa, eu tenho que dar um feedback para alguém, como que eu vou fazer isso? Né? Tem vezes que isso gera muita dúvida do como fazer. E tem o primeiro modelo, que é o modelo de vou falar tudo que eu penso. Se for coisa boa, eu vou elogiar, mas se for coisa ruim, eu vou desabafar, vou lavar a roupa suja, e seja o que Deus quiser. E esse acho que é o modelo que tem maior chance de dar problemas. Né? Então, justamente pela quantidade de problemas que falar as coisas sem pensar, sem se preocupar com o outro gera, as pessoas começaram a desenvolver outras formas de dar feedback, que eu não vou entrar no detalhe delas, né? Mas tem, por exemplo, o feedback sanduíche, que geralmente você vai começar trabalhando um ponto positivo que aquela pessoa fez, depois vai abordar um ponto que tem uma chance de melhoria, e finaliza depois com uma outra coisa positiva para que o clima ali no final seja bom. Tem o feedback wrap, que vem do Manage 3.0, também que tem muito a ver sobre você analisar as coisas, entender qual foi o impacto naquela situação e tentar propor uma nova abordagem. Então, assim, a gente tem
toda a argumentação para fazer feedbacks, a gente tem os motivos, a gente tem exemplos de coisas que já não funcionaram, que é falar as coisas de qualquer jeito, sem se preocupar, e a gente tem algumas sugestões que até que hoje em dia elas funcionam razoavelmente bem, né? Você falar o que pensa, mas com cuidado com a pessoa, com empatia. Mas com o tempo, eu comecei a ver que, apesar de diversas formas de dar feedbacks, que nessas últimas duas que eu comentei, a gente ainda continua tendo problemas, né? A gente ainda continua vendo o momento de feedback ser um momento que dá medo nas pessoas, que as pessoas entram para esse momento com receio, sem saber o que vai acontecer, já esperando, justamente por serem formas diferentes, em qual momento ali que vai vir o problema. Então, você pode estar falando uma coisa positiva para a pessoa, que ela está esperando o momento que vai vir o negativo. Ou então você terminou de falar o negativo, você vai falar um outro positivo, e ela ainda não está focada naquela parte ali. Ela ainda está refletindo e remoendo ali sobre o de melhoria. Então, a gente vê que existe essa questão de ter problemas acontecendo. E só um minutinho, parou de passar o slide. Por que problemas continuam acontecendo? Um primeiro problema que eu vejo é que tem pontos de vista diferentes. Quando a gente está falando ali no feedback, eu estou vendo as coisas sobre a minha perspectiva. A outra pessoa está vendo sobre a perspectiva dela. Então, se a gente parar para refletir, todo mundo tem história de vida, tem interesses, tem valores, tem crenças, que fazem com que a gente perceba situações de formas diferentes. Então, a forma que eu vejo um fato acontecendo, ela é vista com base em todo o meu modelo mental. Tudo que eu vejo, que eu acredito, se reflete em como que eu interpreto uma situação. E a outra pessoa, a mesma coisa. Ela interpreta com base em toda a vivência pessoal que ela tem. E uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a pensar é isso. Eu sou dono da verdade? Eu sou a dona da verdade? Muitas vezes a gente espera que uma pessoa que esteja no papel de liderança, por exemplo, tenha essa visão. Mas eu acho interessante a gente também ter um momento de vulnerabilidade, de pensar que, opa, às vezes eu não sou. Uma coisa que pode fazer a gente não ser dono da verdade, por exemplo, são os vieses inconscientes. A gente tem muito um modelo mental que faz com que a gente tenda a buscar pessoas que são parecidas com a gente. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre um exemplo, que é uma pessoa extrovertida lidando com uma pessoa introvertida. Eu já passei por esse cenário aqui algumas vezes em relação a feedback, tanto de receber feedback, quanto de ver pessoas tendo esse feedback, e mais para frente eu vou contar como que eu lidei com isso quando eu tive que dar o feedback. Mas uma pessoa extrovertida, ela tende a se relacionar bem e ter o modelo dela ali de resolver problemas de uma forma mais abrangente, que todo mundo veja as ações que ela está fazendo. E se ela tem no time dela uma pessoa introvertida, que precisa resolver uma situação, por exemplo, que depende de comunicação com 5 pessoas diferentes, ela tem expectativas dela. Ela poderia querer que aquela pessoa ali marcasse uma reunião com as 5 pessoas, colocasse todo mundo no mesmo fórum para conversar, para chegar num consenso. Mas a pessoa introvertida, ela não vai querer fazer isso. Ela vai querer ir em uma por uma, provavelmente, conversar individualmente, tentar negociar alguma coisa, encaminhar um acordo com uma pessoa, encaminhar com a outra, e no final costurar aquele acordo mais pontualmente. E eu já passei por isso, por exemplo. Eu, apesar de hoje eu falar mais, participar de eventos e tudo mais, eu sempre fui mais introvertido. E sempre que eu tinha algum problema para resolver, eu fazia dessa forma. Eu ia em cada uma das pessoas, entendia o que era valor para aquela pessoa, como que eu conseguia flexibilizar alguma coisa com aquela pessoa, fazia isso com todo mundo que estava envolvido e no final tentava costurar um acordo. E eu já recebi o feedback de Guilherme, você não se encaixa nesse projeto, porque a gente precisa de uma pessoa que seja comunicativa, que tenha muita energia, porque a gente tinha que colocar todo mundo na mesma sala para conversar. E aí, dois pontos de vista, né? Eu estava olhando para o problema e eu sabia que o problema estava sendo resolvido. A outra pessoa, ela não estava vendo a minha atuação nos bastidores, conversando com cada pessoa. Mas pelo viés inconsciente, só seria possível resolver aquele problema se eu fosse uma pessoa extrovertida e comunicadora. Então, eu comecei a desconstruir isso. Eu falei, opa, isso aqui está estranho em feedback. Eu dou feedback com base na minha visão de mundo, não necessariamente com a visão que faz sentido para outra pessoa.
E também falando sobre vulnerabilidade, quando a gente está em papéis de liderança, a gente às vezes tem o nosso modelo mental, a gente quer fazer uma coisa, quer acontecer aquilo ali, e quando alguém não faz alguma coisa do jeito que a gente queria, a gente já tenta corrigir. E fala assim, não, não é assim que é para fazer. Eu queria que fizesse de outra forma. E aí vem o Albert Einstein e fala que quem nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Então, será que eu simplesmente preciso chegar para aquela pessoa e dar um feedback de que não foi feito do jeito que eu queria? Ou será que primeiro eu preciso tentar entender por que ela fez de outra forma? Será que ela estava tentando alguma coisa nova? E fazendo um curso que eu recomendo muito para as pessoas, curso de reaprendizagem criativa com o Murilo Gun, inclusive é um curso que está gratuito durante a pandemia, então recomendo bastante. Ele fala muito sobre isso, sobre essa parte de criatividade, né? E uma das coisas que ele fala que bloqueia a criatividade é um que ele chama de bloqueio das tradições, que a gente tende a achar que as soluções antigas, clássicas, tradicionais, são sempre confiáveis. Então, se funcionou daquele jeito, continua fazendo que vai dar certo. E a gente tem que reaprender isso. Então, a gente tem que aprender a desaprender para que a gente olhe que soluções antigas, clássicas e tradicionais, elas devem ser questionadas criticamente. Às vezes, o que a gente quer, porque a gente já viu funcionar, pode ser que se fizer diferente funcione melhor. Pode ser que não vá funcionar de novo, e a gente ia tentar só porque deu certo no passado, mas não ia dar de novo. Então, a gente tem que tentar trabalhar a nossa mente também para colocar a gente numa posição de vulnerabilidade que permita que a gente aprenda com as outras pessoas. Então, muito antes de dar um feedback, entender por que foi feito diferente. Qual que era o objetivo? Será que não deu certo, mas estava no caminho que podia ser uma solução nova bem legal, se a gente tentasse uma outra coisa que talvez dê errado também, mas vamos tentar, vamos aprender. Né? A gente fala muito sobre agilidade. Por que a gente não pode ter isso no dia a dia das pessoas, tem que ser só no trabalho? Né? De aprender, ter ciclo de feedback constante, refletir e adaptar. E trazendo mais uma provocação do Neil Postman, ele fala muito sobre que quando uma criança, quando entra na escola, a criança ela é um ponto de interrogação. Quando sai, é um ponto final. É uma frase pesada, mas que se a gente for olhar muito em empresas, a gente vê isso acontecendo. A gente recruta pessoas, a gente contrata pessoas porque a gente vê um mega potencial nas pessoas, a gente acredita que a pessoa pode contribuir demais com a empresa e a gente quer que ela faça as coisas do jeito que a gente já fazia. Se não me engano, foi o Steve Jobs que falou isso, que a gente tem que contratar pessoas brilhantes não para fazer o que eu quero, mas para que elas nos mostrem como que faz aquela coisa. Só que muitas vezes, na ânsia de dar um feedback porque eu queria que a coisa fosse feita do meu jeito, eu estou colocando um ponto final no quanto que aquela pessoa poderia contribuir com o que está acontecendo na empresa. Então, com essas reflexões todas, eu trago a pergunta, né, de é possível potencializar o feedback? É possível que, ao invés de eu pegar meu feedback, embrulhar ele num sanduíche, ou embrulhar ele de uma outra forma, colocar ali numa mochilinha, entregar para a pessoa e falar, pronto, te dei o feedback, faça com ele o que quiser. O feedback é seu, né? Tá aí, é minha opinião. É o meu ponto de vista, eu estou te dando para que você faça com ele o que você achar melhor, mas é o que eu espero de você. Eu espero que você vá por esse caminho. Então, será que eu posso parar de colocar pontos finais nas pessoas? Será que eu posso entender mais sobre as pessoas? Não necessariamente eu estou falando que, eu vou abrir mão do que eu penso. Não, às vezes eu penso, eu tenho convicções, eu tenho evidências muito claras de que o que a pessoa está fazendo não vai levar a gente para um caminho legal. Mas será que eu posso fazer isso diferente? Então, acho que um primeiro passo é como criar rapport. Rapport seria um termo que a gente vê ele tanto sendo usado na psicologia quanto neurociência, que tem a ver com interesse genuíno. Então, como transformar um momento de feedback num momento que a pessoa sinta que eu realmente estou com interesse na carreira dela? Então, eu estou com interesse de que você melhore, de que você se desenvolva, muito mais do que simplesmente, estou fazendo isso aqui para te dar esse feedback, porque eu acho importante, pensa e faz o que você quiser. Então, quando a gente entra para uma sessão de feedback, na verdade, assim, feedback, eu acho que ele deve acontecer o tempo inteiro, a gente não precisa ficar guardando feedback, estocando feedback para falar depois. Quanto antes, melhor, mas sempre que a gente tiver que dar um feedback, seja ele de uma coisa legal ou de uma coisa que poderia ser melhor,
Vamos fazer aquilo ali num momento de interesse genuíno na pessoa. E aí eu trago uma frase que eu adoro, essa frase do Carl Gustav Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então a gente conhece o trabalho que a gente faz, a gente conhece os processos, a gente conhece o que seria o ideal daquilo ali, mas a gente está indo conversar com uma pessoa. Então vamos conversar com uma pessoa sendo uma pessoa, não sendo algo frio que eu só estou falando um monte de coisa. E entender o modelo mental daquela pessoa. Então, por trás de toda ação, existe uma razão, né, um motivo para a gente agir. E se eu quero gerar uma mudança no comportamento de uma pessoa, primeira coisa, eu preciso compreender por que ela age de uma forma diferente da minha. Qual é o modelo mental daquela pessoa? E se eu conseguir me conectar com o modelo mental dela, eu vou estar tendo um interesse genuíno. Eu quero entender como que ela pensa para eu poder provocar reflexões, para provocar uma mudança de comportamento. E isso a gente pode usar o que PNL, né, a programação neurolinguística, chama de perspectivas diferentes. Então, toda situação, por mais conflituosa que seja, ela sempre tem uma perspectiva diferente. E eu só vou conseguir mostrar para aquela pessoa uma perspectiva diferente se eu conhecer primeiro a perspectiva que ela vê a situação, para eu poder mostrar as outras. Senão eu vou estar mostrando só a minha. E eu não sei se é igual, se é diferente, não vou contribuir. Então, primeira coisa, entender a perspectiva dela para mostrar perspectivas diferentes. E através de imaginação, eu gerar novos comportamentos. Propor que aquela pessoa pense em novas formas de agir diante de uma determinada situação. Então, eu vou fazer com que o feedback seja não sobre a minha opinião, mas que eu guie a pessoa através de reflexões para poder fazer isso, para ela poder chegar, analisar outros cenários, ver os prós e contras de cada um, e aí sim sair com o direcionamento esperado. E, Guilherme, como fazer isso, né? Perguntas poderosas. É um termo que vem de coaching, que tem a ver de uma forma bem simplista, né? O que é uma pergunta poderosa? É uma pergunta que antes da resposta vai ter um momento de silêncio porque a pessoa foi levada a refletir. Ela está pensando, ela está refletindo, está imaginando possibilidades, está pensando sobre, às vezes, emoções, sentimentos, e aí ela vai conseguir se conectar com o problema e pensar no novo, em como mudar um comportamento. Guilherme, beleza, entendi. Feedback da forma que é feito hoje, existe alguns riscos, existe alguns problemas. Você está propondo algumas mudanças, mas como é que funciona isso na prática? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de como que eu já usei isso no dia a dia, para entender um pouquinho dessa dinâmica. Qual que é o passo a passo que eu uso para seguir esse modelo? Primeira coisa é permissão. Permissão ela é um convite para que a gente construa o feedback de uma forma compartilhada. Então, qual que é o meu objetivo com esse momento de permissão? É quebrar barreiras. É aquela hora que a pessoa chega para uma sessão de feedback insegura, com medo, na defensiva, que você fala assim: olha, eu não vou te dar um feedback. Eu queria te convidar para que a gente construa o feedback de uma forma compartilhada. Nós vamos refletir sobre situações, e se a gente vê que alguma coisa faz sentido, a gente reflete mais um pouco sobre ela. Nesse momento, a pessoa ela sai daquele estado de defesa para o estado de curiosidade, de como assim? Como que vai funcionar isso? Então, ele não vai me dar um feedback, eu vou me dar um feedback. A pessoa já tem aquela quebra de expectativa que coloca ela num cenário mais aberto ao novo. Então, o primeiro momento de permissão, eu acho ele importantíssimo, esse alinhamento de expectativa. De pode sair da defensiva, você está num ambiente seguro, e nós vamos fazer isso juntos. Se for algum feedback de melhoria, você vai estar concordando com ele, porque nós vamos construir isso juntos. Depois, identificação do modelo mental. Então, qual que é o ponto que eu quero abordar naquele feedback? Eu vou apresentar o cenário, com um convite para que a pessoa exponha seu ponto de vista. Depois que eu entendi o ponto de vista daquela pessoa, a gente vai validar. Nossos pontos de vista, eles estão convergindo ou divergindo? E no final, nós vamos fazer a reflexão, né? Nossos pontos de vista estão divergindo, então nós vamos fazer uma análise de perspectivas diferentes. Nós vamos tentar pensar sobre novos cenários e aí ver qual que é o novo comportamento que eu quero gerar daqui para frente. Agora, se nossos pontos de vista estão convergindo, vamos refletir para reforçar aquele ponto ali, para que ele tenha mais valor ainda para a pessoa. E aí vamos trazer algumas situações aqui. Primeira situação, você tem um time
né, uma equipe de corrida, e chegou um piloto novo para a equipe. A equipe já estava acostumada com a forma dela de trabalhar, e aquele piloto chegou assim, não, tô aqui, tô disponível, vamos, podem contar comigo no time. E de repente o time te chama e fala assim, olha, Guilherme, cara, não dá. Essa pessoa, ela é muito, assim, tá muito longe do nível do time, não tem experiência ainda que a gente precisa, não sabe pilotar bem. Não dá. A gente precisa que tire essa pessoa do time. Não cabe na nossa equipe essa pessoa. E aí você vai conversar com esse piloto. E fala assim, olha, nós estamos precisando conversar e tal. Me conta um pouquinho do seu dia a dia. E a primeira frase que você escuta dessa pessoa é, nossa, eu estou indo bem demais no time. Eu tenho certeza que em pouco tempo eu vou ser o melhor piloto desse time. O que passa na cabeça nessa hora, né? Tipo, meu Deus, nós temos duas visões aqui completamente opostas. Eu vou trazer para a realidade agora. Isso aconteceu num time que eu estava de desenvolvimento, que a gente tinha um time de desenvolvimento já fazendo entregas com prazo de projeto apertado, e entrou uma outra pessoa desenvolvedora no time, e aconteceu exatamente esse conflito. Tipo, não dá. Nós não vamos entregar, porque a gente está perdendo muito tempo para formar essa pessoa, e assim, não tem a menor chance de ficar no nível que o time precisa, no tempo que a gente precisa. E na hora que eu fui conversar com a pessoa, eu ouvi essa frase. Falei, olha, eu vou ser a melhor pessoa desenvolvedora dessa empresa em pouco tempo. E eu falei, caramba, tem alguma coisa muito diferente aqui. Os dois pontos de vista são muito diferentes. E a gente pensa sobre os modelos tradicionais de dar feedback, né? Eu podia chegar para essa pessoa e falar assim, olha, desculpa, mas você está bem enganado, porque o time está falando que não dá mais para ficar com você no time. Né? Esse seria a visão lá do Bowser. Com o machadão na mão, seria o vilão da jogada. E pensa no conflito que eu ia gerar com essa pessoa. Meu feedback ele ia ser absorvido? A chance era quase zero. Provavelmente, eu teria um cenário de que, poxa, não, o time está me sabotando porque eu sou bom demais, eu sou uma pessoa muito boa, e eles estão se sentindo intimidados com a minha presença, que é muito o que acontece, né, quando a pessoa ela está num modo de vida ali, que ela se vê como uma liderança, uma referência, e ela é rejeitada, ela pode ter essa sensação de, poxa, o time está me rejeitando, que eles estão com medo de eu roubar o lugar de melhor deles. Poderia ter essa interpretação. Eu poderia pegar um ou dois exemplos ali de coisas boas que eu vi ele fazendo, né, no time, e falar assim, poxa, olha, eu achei que você fez isso aqui muito legal, mas em relação ao código seu, tá muito ruim, né, você precisa melhorar seu código, mas não, fica tranquilo, porque você é uma pessoa que se comunica bem. Ia fazer sentido? Ia continuar dando o mesmo conflito para essa pessoa. Como que foi minha abordagem? Eu falei, bom, primeira coisa, eu preciso entender o modelo mental dessa pessoa. Ela está pensando muito diferente do resto do time, e simplesmente se eu falar o que eu penso aqui, não vai funcionar. E eu comecei a convidar a pessoa a refletir. Falei, poxa, muito legal. Adoro pessoas que têm essa pretensão de querer ser melhor no que elas são, de querer se destacar. Mas eu queria te convidar, então, para a gente refletir um pouquinho sobre como que essa percepção sua está se refletindo no seu dia a dia de trabalho. E aí a pessoa saiu daquele modo de, poxa, beleza, muito legal, vamos para o modo de, não, tá, não sei o que você quer não, mas vamos refletir. E aí você fala, poxa, Guilherme, mas como que você guia uma conversa dessa? Eu tenho percepções muito diferentes. Então eu precisava que ele validasse se o que ele pensava combinava com o que o time pensava. Eu falei, poxa, uma pessoa que tem esse perfil, né, de eu sinto que eu sou muito boa e que eu estou fazendo muita coisa, que eu vou ser o melhor, que tipo de feedback você está recebendo no dia a dia sobre a qualidade do código que você entrega? Quando você faz um merge, quando você faz né, você vai subir um código lá que você faz um pull request, seu código passa com aquela sensação de, putz, que código legal que essa pessoa fez? Aí a pessoa ficou pensando, falou, não, até que recentemente eu tenho tido muito comentário nos meus pull requests e tudo, e eu tenho precisado fazer algumas correções. Eu falei, interessante, né? Uma coisa que a gente pode pensar então um pouquinho sobre isso daí depois. E me conta um pouquinho, quando a pessoa também tem esse perfil de estar nesse momento de senioridade que você está me contando, geralmente a gente tem muito feedback do time, a gente consegue ajudar muito o time, dar muitos apoios para o time. Me conta um pouquinho o que o time tem te chamado, tem destacado da sua participação no time, e ficou aquele silêncio. E eu vi que a pessoa já estava refletindo. Poxa, não, e me conta então também um pouquinho sobre como que você consegue ensinar as coisas para as pessoas no dia a dia. De novo, silêncio. E a pessoa já desarmou. Falou, opa, talvez então não esteja sendo a melhor pessoa. Então ela ficou aberta
a reflexão. E eu falei, olha, então daqui para frente, a gente precisa de uma ação que vai te levar, num próximo momento, chegar para mim e falar, Gui, agora eu consigo te falar que eu estou indo muito bem, porque meus códigos estão subindo legais, eu não estou tendo muito, eu estou conseguindo ensinar coisa para as pessoas do time, eu estou sendo visto como uma referência no time, mas vamos lá então, já senti pelo que você falou que seus códigos estão tendo muitos comentários, como que você acha que você pode melhorar a qualidade do seu código para poder isso? E a pessoa já começou a pensar em ações. À medida que você for melhorando no seu dia a dia e tudo mais, quem do time que você acha que você consegue ajudar e ensinar? E a pessoa foi pensando. E a gente saiu com um plano de ação que aquela pessoa, ela viu, pelos olhos dela, pela reflexão dela, que a percepção que ela tinha não estava acontecendo dentro do time. E que ela precisava de movimentos internos no time para chegar onde ela queria. Então, eu não precisei falar. Eu fiz aquela pessoa refletir. E essa pessoa, assim, ela se adaptou, ela chegou no time, chamando as pessoas para conversar, de, poxa, como é que eu posso melhorar meu código? O que eu posso aprender? O que eu posso fazer? E depois de um tempo ela queria ensinar no time. E realmente foi uma correção de rumo muito forte, porque ela saiu daquele momento de estou no pedestal, sou o melhor, estou sendo o melhor, para, opa, minha percepção não foi válida aqui dentro, eu preciso refletir. Então foi um dos cenários que isso aconteceu, que eu achei bem interessante a forma que a pessoa refletiu e saiu incomodada pela reflexão dela, não porque eu falei alguma coisa. Então eu só fiz perguntas para ela refletir e validar. E eu vou voltar agora no exemplo da pessoa introvertida, né? Eu contei um pouquinho do meu caso em relação a isso, de quando eu recebi esse feedback, mas eu tinha uma pessoa depois introvertida no meu time, muito introvertida. E era uma pessoa, assim, extremamente competente tecnicamente. É uma pessoa de um potencial gigantesco, mas que ela não se expunha, porque ela não se sentia à vontade, ela queria ficar no cantinho dela. É um direito dela, eu respeito demais. Acho que as pessoas introvertidas, elas têm um potencial que muitas vezes é menosprezado nas empresas. E aí, eu poderia simplesmente chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu preciso que você se exponha mais em alguns papos, porque a sua competência técnica, ela precisa ajudar as outras pessoas. Eu estaria caindo no mesmo erro de quando isso aconteceu comigo. E aí, como é que foram as conversas com essa pessoa? Foram mostrando para ela, de perguntando assim, olha, como você se sente em relação ao seu código, por exemplo? E ela, nossa, meus códigos geralmente são elogiados, eu tenho feedbacks muito bons do time e tal. E a gente foi refletindo. E aquilo foi empoderando a pessoa, porque ela foi olhando para a qualidade do trabalho dela. E aí, falando sobre perfil, a gente falou, olha, para uma pessoa que é introvertida, como que você sente que você conseguiria criar uma estratégia para contribuir com as pessoas sem que isso fira o seu valor pessoal de não querer se expor? E a gente foi construindo isso junto e ela chegou num modelo que, poxa, se eu criar uma apresentação, um deckzinho, PowerPoint, com código, eu vou jogar a atenção das pessoas para aquele código, para aquela apresentação, e eu posso ficar com a minha câmera fechada, que ninguém vai estar olhando para mim. Então eu não vou sentir que eu estou sendo observada, eu vou saber que a atenção das pessoas está no conteúdo, e o conteúdo eu me garanto. Essa pessoa teve um crescimento de carreira impressionante, porque ela aprendeu a lidar com a característica dela de uma forma que ela consiga contribuir para as pessoas, mas sem violar o valor dela para atender a alguém que estava dando um feedback por um viés inconsciente que eu queria que ela fosse de outro jeito. Então eu precisei, esse daqui foi um caso que eu precisei sentir ele na pele primeiro, para depois aprender que a gente precisa respeitar a diferença das pessoas. E que a gente pode dar o feedback. A gente pode fazer com que aquela pessoa veja que para ela crescer na carreira, né, ela estava no momento de sair de uma pessoa plena para sênior, ela precisaria começar a formar pessoas, ela precisaria começar a fazer coisas diferentes. Mas ela poderia fazer isso do jeito dela, não do jeito que eu queria. E isso foi feito através de reflexões. E o último exemplo, até para a gente não estourar o tempo, é quando a gente tem que dar um feedback para alguém da alta liderança da empresa. A gente trava, né? Geralmente, a gente trava. Isso aconteceu comigo. Eu tive que dar um feedback para uma executiva da empresa. Ela me chamou para... vamos lá. E é uma pessoa que eu admiro o trabalho, uma barbaridade. Mas é sempre estranho, né? Eu, recém-chegado na empresa, sei lá, que tinha menos de um ano de empresa, falar com uma pessoa com mais de 15 anos de empresa
E, poxa, era uma pessoa que eu via várias características nela que eu queria ver em outras lideranças da empresa. Mas como que eu falo para essa pessoa de, poxa, eu acho que você devia parar de ficar você colocando a mão na massa nisso e vai formar liderança. Você tem um potencial gigantesco para isso. A gente se cobra muito, né? Mas e se eu fizesse perguntas para ela? E se eu perguntasse, olha, como que você se sente no dia a dia? Você dá conta de fazer tudo que você quer fazer? E ela não dava, ela estava extremamente sobrecarregada. Como que seria se tivesse mais lideranças na empresa com a sua cabeça? Que tem essa preocupação com people, com pessoas, com interesse de contribuir. Ela, nossa, seria muito legal se todo mundo tivesse isso. Eu falei, e se ao invés de você ficar fazendo essa atividade, você acha que você conseguiria fazer alguma atividade que você formasse lideranças? E a gente foi desenvolvendo essa conversa com base em como que seria para a gente resolver as dores que ela tinha de sobrecarga, de 1 milhão de atividades para fazer, para vamos mudar a sua atuação, vamos forme outras lideranças. E foi uma reflexão tão interessante que a gente fez, que no final esse foi o momento que inclusive, me motivou a criar esse papo aqui. Foi receber de uma pessoa que é uma executiva de uma empresa, uma mensagem falando assim, Gui, foi o melhor feedback que eu recebi na minha vida. Porque ele veio de uma construção que a gente fez, mas ele fez sentido para mim, porque ele veio de mim também. Essa pessoa foi numa sexta, isso, na segunda ela me mandou mensagem falando que tinha ficado o final de semana refletindo, tinha conversado com o marido, com a amiga, do tanto que aquilo ali fez. Ela entrou num movimento e falou assim, poxa, eu não dei o feedback, eu guiei. Então foi com um convite, para que a gente experimente isso. É uma coisa que tem dado muito resultado. Algumas pessoas já choraram durante feedbacks, por refletirem, fazer algo que fazia sentido para elas. Várias pessoas falaram que não esperava, eu não esperava que eu fosse me dar o feedback que ia fazer tanto sentido para mim. Então, eu queria terminar fazendo esse convite, de vamos guiar o feedback, ao invés de apenas dá-lo. Não entrega ele para a pessoa, não. Vamos ajudar a pessoa a aumentar o quanto aquilo ali faz sentido para ela, entendendo o ponto de vista dela, ajudando ela a ver outras perspectivas, e no final propondo ações, propondo resultados. E aí fica meus contatos, agradecimento a todo mundo, para que a gente possa continuar conversando sobre isso com mais tempo depois. Fique à vontade para me chamar no LinkedIn ou em outros locais, por e-mail também. Eu quis trazer alguns cases aqui só para poder mostrar um pouquinho de como que eu já fiz isso no dia a dia, mas é uma construção e quanto mais aprendizado a gente tiver, melhor vai ser.